Então, os vetores nada mais são do que segmentos de retas orientadas. E para que nós utilizamos os vetores? Para representar as grandezas vetoriais. Então, os vetores são utilizados para representarem grandezas físicas vetoriais. Então, para a gente representar o deslocamento, que é uma grandeza que também precisa da direção e do sentido, para a gente representar a aceleração, a força, nós utilizamos vetores. Vamos dar um exemplo de vetores. Então, imaginem aqui que você tem um vetor. Então, o vetor é um pedaço de reta. Esse vetor é essa linha aqui, ó, com a espessura um pouco maior, essa parte. Não é toda essa reta, é apenas essa parte da reta que inicia em A e termina em B. Eu aumentei até aqui a espessura para a gente diferenciar. E esse segmento de reta, esse pedaço de reta tem uma orientação. Eu poderia orientar de A para B ou de B para A. Então, isso de A para B ou de B para A, essa informação é o que nós chamamos de sentido. Então, o sentido desse vetor é de A para B. Nós temos, então, aqui uma reta. Então, vamos analisar aqui. Primeiramente, essa é uma grandeza. Nós estamos representando uma grandeza física vetorial. Pode ser, por exemplo, nessa situação, o deslocamento. Então, o objeto se deslocou de A para B. Vou utilizar aqui um segmento de reta, um pedaço de uma reta orientada. De acordo com essa figura, 100 metros é o valor desse vetor. Então, esse vetor ele tem um valor, né? E esse valor é proporcional ao tamanho. Então, se você aumentar o tamanho do vetor, você aumentaria o... Se você desenhar um vetor aqui maior, você esticar aqui a reta, por exemplo, você tem um aumento na intensidade. Então, o que ocorre? A intensidade do vetor é 100 metros. Então, esse deslocamento, por exemplo, de A até B, tem módulo, valor de 100 metros. Então, esse deslocamento aqui vale 100 metros. Isso é o valor, a intensidade. Mas, numa grandeza física vetorial, além da intensidade, nós temos a direção e o sentido. Então, a intensidade do vetor é de 100 metros. Qual é a direção? A direção do vetor é a seguinte. Entre A e B, nós vamos desenhar uma reta. Então, nós temos uma reta aqui, que passa por A e por B. Então, essa reta, AB, que passa por A e por B, é a direção. O sentido vai depender dessa orientação do vetor. Por quê? Porque o vetor pode apontar de A para B ou de B para A. Então, nós vamos escrever da seguinte forma. A intensidade do vetor é igual a 100 metros, a direção é a reta AB e o sentido é de A para B. Se por acaso esse vetor, ao invés de apontar para B, apontasse para A, nós teríamos a intensidade igual a 100 metros, a direção continuaria a reta AB, o que modificaria seria o sentido de B para A. Então, quando nós falamos em grandezas físicas vetoriais, nós temos que analisar essas três informações: a intensidade, a direção e o sentido. Um item importante é a notação vetorial. Quando nós trabalhamos com vetores, muitas vezes nós queremos informar a intensidade, a direção e o sentido. Outras vezes nós estamos preocupados apenas com o módulo, com a intensidade. Conforme nós vimos anteriormente, uma grandeza física vetorial, a gente vai utilizar uma letra e uma flecha em cima para representar um vetor. Quando você tem uma grandeza física, a letra, por exemplo, D vetor, isso nós estamos representando o vetor. Então, quando você vai informar D vetor, você vai informar o módulo, a direção e o sentido. Em outras situações, nós estamos preocupados apenas com o módulo. Nós podemos escrever, então, isso de outra forma.
nós vamos tirar a flecha de cima e escrever D. Nessa situação, quando estamos falando sobre grandezas físicas vetoriais, nós estamos nos referindo apenas ao módulo, apenas à intensidade. Então, D com a flechinha em cima representa o vetor. D sem a flecha representa o módulo, representa a intensidade. Vou mostrar agora duas situações. Nós temos, numa situação, vetores que nós chamamos de vetores iguais. Para dois vetores serem iguais, devem ser iguais. Deve ser igual o módulo, deve ser igual a direção e o sentido. Então, nós temos aqui um vetor que eu vou chamar de A. Percebam que essa flechinha em cima é só para indicar que é vetorial. B, flechinha em cima, quer dizer, também uma grandeza vetorial. Então, temos o vetor A e o vetor B. E vamos representar o vetor. Então, o vetor A e o vetor B. Podemos observar que os dois vetores, eles têm o mesmo tamanho. Então, eles têm o mesmo módulo, a mesma intensidade. Então, eles têm o mesmo módulo. Eles têm a mesma direção. Percebam que a direção é a mesma. E o mesmo sentido. Então, esses vetores, eles têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Vamos escrever, então, da seguinte forma. A vetor igual a B vetor. Então, quando a gente escreve que o A vetor é igual a B vetor, os vetores são iguais. Mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Podemos escrever também apenas o módulo. Então, quando você escreve sem a flechinha em cima, A igual a B, você está falando apenas sobre o valor do vetor. Então, o valor do vetor A é igual ao valor do vetor B. Outra forma de escrever que o módulo do vetor A é igual ao módulo do vetor B é desenhar duas barras ao lado do vetor. Então, você pode escrever A igual a B, sem a flecha em cima, ou barra, o vetor A barra igual barra, vetor B barra. Isso significa o quê? Que o módulo do A é igual ao módulo do B. Outro exemplo são os vetores opostos. Então, analisem bem essa situação. Por quê? Porque nós temos aqui o vetor A vetor apontando aqui a seta para a direita, apenas que é um vetor, B vetor. Então, temos o vetor A e o vetor B. Eles têm o mesmo módulo. Por quê? Porque o tamanho do vetor é o mesmo. O tamanho do vetor A é igual ao tamanho do vetor B. Eles possuem a mesma direção. Se você desenhar uma reta aqui, eles são paralelos, eles têm a mesma direção. Agora, eles não têm o mesmo sentido. Um aponta para um lado e o outro aponta para o lado oposto. Então, embora eles tenham a mesma direção, eles não têm o mesmo sentido. Eles possuem sentidos opostos. Então, a gente vai escrever o seguinte. A vetor, o vetor A não é exatamente igual ao vetor B. Ele tem o mesmo módulo e a mesma direção, mas ele tem sentido oposto. Então, a gente vai escrever A vetor igual a menos B vetor. O que significa isso? Que o vetor A é o oposto do vetor B. Por isso que nós chamamos esses vetores de vetores opostos. Então, o vetor A é o oposto do vetor B. Quando nós analisamos apenas o módulo, vamos escrever o módulo do A é igual ao módulo do B. Isso é verdadeiro, por quê? Porque os dois vetores possuem o mesmo tamanho. Podemos escrever barra A vetor igual a barra B vetor barra, ou seja, o módulo do A é igual ao módulo do B. Então, essa notação, essa forma de escrever, que nós chamamos de notação vetorial, ela é muito importante. Quando você quer escrever apenas o módulo do vetor, você pode tirar a flechinha aqui de cima, escrever A igual a B, ou colocar duas barras do lado, uma do lado esquerdo, outra do lado direito. Para a gente representar vetores, nós falamos agora sobre vetores, falamos de vetores de mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos.